Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um delicioso brigadeiro de maracujá. Isso mesmo, brigadeiro de maracujá. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificação para que sempre que tiver vídeo novo aqui tu receber, tá bom? Então bora pra receita. Na minha panela eu vou colocar a polpa de 2 maracujás, que deu em torno de 75 gramas de polpa e tal. Mas, se você não tiver balança, a polpa de 2 maracujás, tá? Coloquei também um pouquinho d'água, que deu em torno de 3 colheres de sopa d'água, mas, para quem tem balança, 30 gramas de água, tá? Essa água, ela vai ajudar a nossa redução não queimar com facilidade. Se eu quisesse, eu poderia simplesmente colocar o maracujá e colocar ele para ferver na panela. Mas, eu não quero que ele queime. Então, por isso, eu coloquei um pouquinho d'água, tá? Se caso tu não gosta de semente da fruta do maracujá, tu pode bater essa mistura da água com a polpa da fruta no liquidificador, coar e depois sim levar pra panela, tá bom? É importante tu se atentar para que ele não queime, tá? Tu não pode ficar mexendo sempre, mas também tu não pode colocar lá e esquecer. Tem que prestar atenção e cuidando para que o nosso brigadeiro, a nossa redução venha dar certo, tá? Depois que eu já coloquei a minha polpa, a minha redução pra fazer, eu vou vir com uma panela, lembre, né? Panela para brigadeiro é sempre panela de fundo grosso, tá? Vou vir com a minha panela, meu leite condensado, meu creme de leite. Eu fiz essa receita há uns dias atrás e eu vou dar uma dica pra vocês que nesse vídeo eu não segui. A primeira é, coloque 2 colheres de leite em pó no brigadeiro. Atenção nesse momento, porque eu vou passar as quantidades certinhas, tá? Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição, em gramas e em colheres, quantidades, enfim. Eu vou colocar na minha panela um leite condensado, aí eu não coloquei, mas vocês devem colocar um leite condensado, 2 colheres de leite em pó e um creme de leite. Lembrando que panela de fundo grosso, colher de silicone, de preferência com a ponta reta. Crislane, eu não tenho colher de silicone, o que eu faço? Pode ser uma colher de pau. Não tem colher de pau, não tem colher de silicone, o que eu faço? Vai com a que tu tem aí, porque dá certo, eu já fiz. Então dá certo, faz com que tu tenha. Mas se caso tu tenha uma panela de fundo grosso, uma colher de silicone, uma colher de pau, é bem melhor, tá bom? Aí eu tô mostrando pra vocês o ponto da redução. Não vou falar muito, porque eu não vou saber explicar com palavras, mas vocês veem e prestem bem atenção que ele tá consistente, não tá duro, não tá um ponto muito consistente, mas ele tá o ponto suficiente pra passar num pão, se fosse uma geleia, por exemplo. Mas, gente, lembrem que essa redução não é uma geleia, tá bom? É simplesmente o maracujá com água. E a água, ela serve somente para evaporar depois mesmo, não tem função nenhuma. E, se caso fosse uma geleia, tu teria que adicionar açúcar, limão, enfim. Então, isso não é uma geleia, é uma redução. Eu só citei como exemplo a geleia, tá bom? Olha, eu vou seguir mexendo no meu brigadeiro direitinho, lembrando que mexe as laterais, raspa o fundo, mexe as laterais, raspa o fundo, mexe as laterais, raspa o fundo da panela, porque se tu mexer só no meio, vai grudar tudo na lateral. Se tu mexer só na lateral, vai grudar no fundo da panela. Então sempre mexe em toda a tua panela para que o teu brigadeiro não venha queimar. Lembrando que a gente deve mexer esse brigadeiro até chegar ao ponto correto. Você vai fazer ali o teu brigadeiro como se fosse um brigadeiro de leite em pó. Vai mexer ele normalmente, vai fazer ele normalmente como se fosse um brigadeiro de leite em pó. E vai mexer até que ele chegue no ponto. Lembrando que o ponto é o ponto Moisés. Quando tu passa a tua espátula de um lado pro outro, ele forma o ponto Moisés e não se mistura. Quando tu levanta a panela e ele desgruda totalmente da panela, caindo um pedaço, um pouco por cima do restante, formando o ponto cambalhota. E quando tu levanta ele na espátula, ele cai por cima do restante em blocos e não se mistura. Esses são os 3 pontos que tu sempre deve verificar em todo brigadeiro que tu for fazer. Seja de morango, seja de leite em pó, seja de limão, seja de... Enfim, qualquer brigadeiro, esse é o ponto. Aí vocês percebem que o meu brigadeiro, aparentemente ele tá no ponto. Meu brigadeiro chegou no ponto, o que eu faço? Eu desligo a minha panela. Gente, desculpa aí, eu tava arrumando meu tripé, porque meu filho derrubou minha ring light 2 vezes e ela tá com um pouquinho de problema. Então eu tava ali arrumando, e enfim, chegou no ponto, o que tu vai fazer? Vai desligar a tua panela, tá?
É importante prestar atenção em cada detalhe para que depois não venha passar algo despercebido, tá? Mas se caso restou alguma dúvida, deixa no comentário que eu vou te responder com toda certeza, tá bom? Chegou no ponto o teu brigadeiro, tu vai misturar a tua redução. Crislaine, quanto que eu misturo? Eu misturo uma colher, misturo duas, misturo três. Gente, eu adicionei toda a minha redução. Totalizou em torno de 90 gramas de polpa da redução. E eu coloquei toda ela no meu brigadeiro. Chegou no ponto, desliga o teu fogo, adiciona a tua redução e mexe. Pode acontecer Gente, é incrível o tanto de moto que passa aqui nessa rua, mas enfim, vamos recapitular aqui. Chegou no ponto, desliga o fogo, adiciona a tua redução. Pode acontecer de quando tu adicionar a redução ou quando tu adicionar o suco de maracujá, que ele perca o ponto, que foi o meu caso aí. Então, depois que tu misturar bem a tua redução, ter certeza que ele perdeu o ponto, sim, tu pode ligar ele novamente pra mexer, tá? Aí tu vai mexer até chegar ao ponto novamente. Mas, de forma alguma, tu pode colocar o teu maracujá lá no início. Porque lembre, vai talhar. Eu já fiz, já talhou, então eu posso dizer com toda certeza pra vocês, se vocês adicionar maracujá no início da receita, vai talhar. Crislane, eu não quero fazer com fruta, o que eu faço? Faz um brigadeiro neutro, deixa chegar no ponto e adiciona pó saborizante. Tem da Valério, tem de outras marcas. Não encontra esse pó saborizante? Coloca pó para sorvete. Dá pra tu usar de morango, de limão, de maracujá. Não encontrou? Tu pode usar sem problema nenhum suco Tang. Só que é sempre depois que chegar ao ponto. Porque se colocar qualquer um desses pós, qualquer uma fruta no início, vai talhar. Então sempre chega no ponto e depois adiciona pó saborizante. Talha porque esses pós e as frutas, ela tem muito ácido, né? Elas são como se fosse um limão, um exemplo. Gente, eu posso estar falando besteira aqui? Eu posso estar falando. Mas quando tu coloca o limão no leite, ele acontece o quê? Ele talha. Então, o maracujá, por ele ser uma fruta muito cítrica, muito ácida, quando tu coloca nessa mistura ali de leite condensado com creme de leite, ela talha. Então, por isso que a gente deve sempre chegar no ponto e depois adicionar nosso brigadeiro depois de ter chegado ao ponto. E se caso perder o ponto, a gente mistura novamente, tá? Acho que deu pra entender, mas se não deu, deixa no comentário que eu te respondo, tá? Levou ao fogo novamente, se caso for necessário, verifica todos os pontos. Vocês percebem aí que eu verifiquei o ponto e ele não tava no ponto. Mesmo assim, eu insisti no erro, né? Eu vi que não tava no ponto, mesmo assim eu coloquei no plástico filme. Aí depois, no outro dia, eu tive que voltar pra panela, mexer novamente, enfim. Então, vocês se... Essa moto misericórdia. Então, vocês se atentem pra ter certeza que tá no ponto, tá? Com certeza, quando eu errar o ponto, quando eu errar alguma coisa, eu vou trazer aqui no canal, porque erro não é motivo de vergonha. O motivo de vergonha é tu errar e tu desistir. Se tu errar e depois acertar, ok, não tem por que se envergonhar, tu tem que se orgulhar, porque tu insistiu até tu acertar. Eu errei o ponto? Errei, mas depois eu refiz e deu certo. Então, por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês. Prestem atenção no ponto, verifique certinho pra ver se vocês estão fazendo direitinho. Verifica os 3 pontos, ali tava o ponto Moisés, mas não tava o ponto cambalhota. Tava o ponto Moisés, tava o ponto de bloco, mas não tava o ponto cambalhota. Então, sempre verifica os 3 pontos, tá? Depois de estar pronto, eu coloquei no plástico filme, mas tu pode colocar numa bacia, num prato, enfim. Coloquei no meu plástico filme, fechei direitinho e deixei esfriando em temperatura ambiente, tá? Sempre em temperatura ambiente. Depois, no outro dia, eu bolei meus brigadeiros, pesei certinho, né? Boleei. E passei no leite em pó. Se tu quiser, tu pode passar no açúcar ou em algum outro granulado, com outro confeito. Enfim, eu passei no leite em pó, ficou bem gostoso. Infelizmente, eu esqueci de gravar pra vocês, porque eu tava prestes a viajar. Então, minha vida tava meio que uma correria ali. Eu tinha que entregar bolo, tinha que fazer caixinha de brigadeiro pra vender aqui. Então, tava uma correria, esqueci de gravar. Mas a minha cliente querida, Tainara, tirou foto e me mandou. Então, eu vou deixar passando pra vocês no finalzinho do vídeo, tá? A foto de como ficou o brigadeiro. Ficou uma delícia, ficou perfeito. Façam que vocês não vão se arrepender, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar teu like.
Se tu ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque se tu não ativar o sininho de notificação e se não deixar o teu like, quando eu postar vídeo novo, o YouTube não vai te entregar. Então, ativa o sininho, deixa o like e comenta aqui embaixo alguma receita que tu queira que eu traga aqui no canal, o que tu tem achado do canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!